Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e segundou, começando essa segunda-feira, 13 de maio. Como é que foi o Dia das Mães aí para vocês? Espero que tenham passado bem, né? Quem tem sua mamãe possa ter encontrado com ela, celebrado esse dia aí tão importante e que foi também dia de jogo do Botafogo, né? Às 4 da tarde, Fogão jogou lá no Castelão e empatamos em 1-1, gol do Danilo Barbosa, aliás, segundo jogo seguido que a gente vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza, né? No dia 23 de novembro, puxando pela memória, o Botafogo, naquela reta final, né, do campeonato, também empatou em 1-1 com o gol do Danilo, né? Uma coincidência aí nos resultados, né? Danilo Barbosa, um dos destaques do jogo de ontem. Agora, é um jogo interessante, né? Que a gente ficou com a sensação de que o Botafogo poderia ter vencido, né? E é exatamente o que o Arthur Jorge falou depois do jogo. Coloquei até na thumb, né? O Arthur Jorge, ele fala, bom resultado não é, né? O Botafogo poderia ter sido caprichado mais nas finalizações e de repente saído lá do Castelão com os 3 pontos, né? Ficou essa sensação. De qualquer maneira, a gente sabe que empatar fora de casa no Brasileirão, especialmente contra o bom time do Fortaleza, é um bom resultado, né? Não é um resultado a ser desprezado, principalmente porque é um jogo que a gente encarou não como o principal jogo da semana, né? Muito pelo contrário, a gente vem de um jogo muito disputado contra a LDU, em que o Botafogo sabia que era vencer ou vencer, e já estamos olhando para quinta-feira, para outra partida também decisiva na Libertadores. Então esse jogo contra o Fortaleza ficou ali no meio, né, dessas duas partidas decisivas e que o Botafogo tratava assim, digamos que não como prioridade, né? Então o empate não deixa de ser um bom resultado, né? Claro que a partida teve várias caras, né? O início do jogo, o Botafogo começou jogando com 6 modificações, exatamente dentro daquilo que a gente previa, né? Eu acertei praticamente, o GE, enfim, a imprensa acertou praticamente toda a equipe que foi a campo, né? Com modificações nas laterais, com modificações no meio, né? O que mudou um pouco foi que o Arthur Jorge botou o Tietê ali como um terceiro jogador ali do meio de campo, uma posição diferente, né? Que ele faz normalmente, que seria ali um segundo volante, né? O Tietê já jogou ontem mais como um articulador do meio de campo, tendo ainda o Danilo e o Gregory mais atrás, né? Como volantes mesmo. E o Luiz Henrique acabou fazendo o papel, né? Ou pelo menos deveria ter feito, de centroavante, algo que nitidamente não funcionou, né? Mas enfim, as mexidas foram feitas. Alexander Barbosa entrou na zaga dando um descanso para o Walter, né? Cuiabano entrou na lateral dando um descanso para o Hugo e também tivemos o Matheus Ponte começando o jogo. Os primeiros minutos de jogo, o Botafogo toma um gol logo aos 9 minutos, acho que o Bastos ali deu uma cochilada ali no lance, e eu vi muita gente discutindo, será que o John bobeou, poderia ter defendido, né, o chute? Ao meu ver, foi uma bola difícil. Mas ele chega a encostar na bola, tocar na bola, mas eu acho que foi um chute muito forte, muito bem colocado, né? Enfim, na gaveta. Era uma bola bem difícil, então eu sei que a torcida vive naquela coisa, o Gatito teria defendido essa bola, né? Então sempre assim, quem não tá jogando é o cara que teria defendido. Se fosse o Gatito a tomar esse gol, né? Contratou o John aí por 8 milhões e tá no banco, então seria esse discurso. Eu acho que foi uma bola que foi muito mais ali uma falha do Botafogo e especificamente ali uma cochilada do Bastos, que apesar disso, mais uma vez fez um jogo muito seguro, né? E eu acho que o grande destaque da defesa do Botafogo foi o Alexander Barbosa, né? Alexander Barbosa fez um jogo muito mais sem loucuras, né? Sem chutões, sem jogadas ali meio espalhafatosas, né? Como às vezes acontecia. Inclusive o Barbosa salva o que seria o segundo gol do Fortaleza ali, e que deixaria o jogo muito complicado para o Botafogo, né? Salva ali praticamente
debaixo dos paus, né, como se dizia antigamente. Agora, realmente, quem não foi bem foram os laterais, né? Matheus Ponte, infelizmente, né, numa jornada muito ruim. Cuiabano também não disse muito o que veio, mas o fundamental realmente para o Botafogo era dar uma rodada no elenco, né? Depois o Damian Soares entrou no lugar do Matheus Ponte e se saiu melhor, né? Matheus Ponte é um jogador que a gente percebe, ele tem potencial, já demonstrou isso, mas ainda é um jogador um pouco cru, né? Por isso até que o Arthur Jorge tem tomado esse cuidado de preservar ainda um pouco o jovem lateral uruguaio, né? Mas aí foi isso, gente. O Fortaleza começou o jogo tomando conta das ações e o Botafogo só consegue dar uma reequilibrada ali, se achar no jogo na metade do primeiro tempo, tá? Lá pelos 25 minutos, mais ou menos, o Botafogo começa a se encontrar, né? De qualquer maneira, as únicas finalizações do Botafogo no primeiro tempo só acontecem já na parte final, ali a partir dos 40 minutos. Tem uma falta que o Romero cobra por cima da meta do João Ricardo, do ótimo goleiro João Ricardo, que aliás fez um grande jogo, né? Talvez responsável até por esse pontinho aí do Fortaleza. Tem um chute do Jefinho e tem o gol do Danilo aos 41 minutos, num escanteio cobrado pelo Romero, né? Romero, mais uma vez, muito bem, um jogador aí que vai aos poucos se firmando, né, como um possível titular, um provável titular do Botafogo. O escanteio e o Danilo sobe bem, né, se recupera até da vacilada que ele deu no gol da LDU, né, e sobe muito bem e empata o jogo ali já na parte final do primeiro tempo. O primeiro tempo termina com o Botafogo com mais posse de bola, até pela característica das equipes. Eu já tinha falado aqui ontem no vídeo pré-jogo, né, que o Fortaleza é uma equipe de pouca posse de bola. Então o Botafogo termina o primeiro tempo com 55% de posse contra 45%. De qualquer maneira, o Fortaleza ele arrematou mais a gol, foram 5 conclusões a gol, e sendo 3 no gol propriamente dito, contra 2 apenas do Botafogo, apesar do Botafogo ter conseguido igualar o marcador. Na segunda etapa, o panorama se modifica junto com as modificações, né, feitas pelo Arthur Jorge. Ele começa, né, bota o Júnior Santos, bota o Savarino, bota o Diego Hernandes, né, 3 jogadores que entraram muito bem, né? O Marlon também faz uma boa partida. Então, assim, o Botafogo até aumenta essa posse de bola na segunda etapa, chega ali aos 60% praticamente 60% de posse no segundo tempo, e exatamente o que eu falei aqui no início do vídeo, dá a sensação de que o Botafogo poderia ter vencido o jogo, né? Quem realmente ficou abaixo, né? Só fechando aí essa questão das atuações, além do Matheus Ponte, eu acho que o Jefinho teve esse bom chute, né? Mas tirando isso, o Jefinho e o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, eu tô vendo já muita gente já criticando, não que eu não concorde com as críticas, mas eu acho que a gente tem até uma expectativa maior, até naturalmente, com o Luiz Henrique do que com o próprio Jefinho, né? Mas são 2 jogadores que ainda estão abaixo, talvez seja pelo esquema de jogo que não esteja favorecendo muito o estilo de jogo desses 2 atletas, né? Jefinho e Luiz Henrique. Luiz Henrique ontem não funcionou como jogando ali no meio, né? O Luiz Henrique, ele é aquele ponta, né, de essência, então acabou realmente não funcionando, ao contrário do Júnior Santos, que é um ponta, mas que já tem uma rodagem, né, já tem uma experiência, sabe jogar quando é solicitado como um 9, né? No momento que a gente ainda não tem o Tiquinho, que é um especialista da posição, né? Tiquinho tá fazendo falta, gente. Tá fazendo muita falta, tomara aí que ele retorne logo, né? Outro dia ele até postou no Instagram dizendo que
que o retorno estaria próximo, vamos ver, né? Temos que aguardar. A gente precisa falar do Wilton Pereira Sampaio, né? Mais uma atuação aí como a gente previa, né? Ninguém aqui é um gênio ou tem bola de cristal para prever que o Wilton realmente não tem tido boas atuações no geral e especificamente com o Botafogo, tem dado azar, né? Foi mais uma atuação aí muito complicada, amarelou mais da metade do time do Botafogo, acho que foram 6 cartões no total, não era para isso, muitos cartões amarelos, trocou até amarelo, deu para o Damian, depois o VAR chamou, deu para o Diego Hernandes, enfim. E tem um lance ali bastante polêmico, né? Já na fase final do jogo, em que a bola não sai, né? E ele marca o tiro de meta, quando o ideal, obviamente, seria ele deixar o lance concluir, né? Até porque teria o apoio do VAR aí, caso saísse o gol do Botafogo, né? A gente não sabe se a bola sobraria ali realmente para o Júnior Santos faria o gol, né? O Júnior Santos que realmente vive uma grande fase. O Júnior Santos modifica, né, o Botafogo. Claro que ontem, como eu falei, Savarino também entrou bem, Diego Hernandes entrou bem, mas o Júnior Santos é um cara hoje realmente a referência do Botafogo, especialmente sem o Tiquinho jogando, né? O Júnior Santos deu um chute também muito bom ali no final da partida. Eu acho que os destaques do jogo, né? Além do Danilo, o Gregory, achei que foi bem. Uma ou duas desatenções ali do Gregory, mas no geral foi bem. O Jacaré, obviamente. E eu acho que o Diego Hernandes está aos poucos também sendo um jogador importante. Não vejo o Diego Hernandes como um titular do Botafogo, mas se ele continuar entrando, como entrou contra a LDU e entrou agora contra o Fortaleza, e contra o Flamengo também, né? É o Diego Hernandes que a gente quer, né? Porque o Diego Hernandes, ele já teve atuações em que ele parecia assim não estar ligado no jogo, não estar motivado, não ser, né? A gente gosta quando o Diego Hernandes é um jogador uruguaio, né? Raçudo, que entra pilhadão, mas aquele pilhado do bem, né? Aquele pilhado importante para a equipe, né? Então acho que foi mais uma jornada aí boa do Dieguito, né? Enfim. Então basicamente foi isso, gente. Parabéns aí para a torcida do Botafogo do Nordeste, que mais uma vez representou muito bem, né? Apoiou bastante o time. Foi até citada pelo próprio Arthur Jorge também na coletiva, né? O apoio da torcida botafoguense lá em Fortaleza, né? O Arthur Jorge, que aliás deu uma coletiva rápida, né? Muita gente estranhou que ele foi homem de poucas palavras ontem, né? Além dessa questão dele ter dito que não ficou satisfeito com o resultado, o que é ótimo, né? A gente vê que a gente tem um treinador que realmente vai sempre buscar o resultado dos 3 pontos, né? A gente percebe isso e não é só discurso, né? Realmente o jeito que ele trata as partidas, né? Então ele não ficou satisfeito com esse pontinho, mas a gente sabe que num campeonato tão longo assim, acabou sendo um resultado que nos permite seguir no G4. O Atlético Paranaense venceu o Palmeiras lá na Arena Barueri, um resultado expressivo do time do Cuca, né? 2-0. Então o Atlético Paranaense lidera o campeonato com 13 pontos, né? Seguido por Flamengo e Bahia, né? O Botafogo fecha o G4 com 10, o Cruzeiro também chegou a 10 pontos, ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, mas no critério de desempate está atrás da gente. Então é isso, é óbvio. No momento, o que eu tenho mais a lamentar realmente foram os pontinhos que a gente perdeu no domingo passado contra o Bahia, né? Acho que esse pontinho de ontem é um pontinho importante, né? E o Botafogo, eu estava comentando, né? Por que o Arthur Jorge falou tão rápido na coletiva? Já tinha o voo, né, marcado, claro que até poderia esperar, porque é um voo fretado, né? Mas a programação do Botafogo já de seguir para Lima, onde a gente faz o jogo, eu acredito que tenha sido isso, né? Faz o jogo de quinta-feira contra o Universitário, né? Esse jogo de quinta vai ser muito importante,
e claro que vai ser outra equipe daqui que começou jogando ontem, que o Botafogo entre ligado desde o início da partida, né? Acho que se a gente tem algo a criticar da nossa jornada de ontem, foi o Botafogo ter demorado a entrar no jogo, demorado a entender o jogo, né? Sempre deixando bem marcado aqui que o Fortaleza tem uma equipe organizada e que um trabalho longevo, né, para futebol brasileiro, que é o trabalho do ótimo técnico Vojvoda. Então, o Botafogo, até por um lado, a gente pode dizer que teve sorte, né, de que conseguiu ainda correr atrás do resultado, mesmo tendo um início de partida difícil, né? Demorou o Botafogo entender e também acertar, né? Acertar o último passe, mas depois no restante do jogo o Botafogo teve o domínio, né? E acho que fica claro que se tivesse que haver um vencedor, teria sido logicamente o Botafogo. Beleza, galera? Então é isso, uma ótima semana a todos, né? Muita gente, estou vendo, muita gente não, mas algumas pessoas irão a Lima, né? Irão acompanhar o Botafogo na partida de quinta, mas para nós, pobres botafoguenses, que não poderemos, né? Atentos, hein? Transmissão vai ser da Paramount, tá? Transmissão da Paramount, então confere lá se você tem o canal para acompanhar o Botafogo na quinta-feira. O jogo passou para as 7 horas, né, da noite, então horário mais acessível também do que estava marcado originalmente. E vai ter um evento, quem é do Rio, vai ter um evento em GS, tá? Em General Severiano, vai ter roda de samba, enfim, pagodão garantido, R$50 entrada, né? Tô pensando, de repente, dar uma chegada lá, acompanhar no telão de General Severiano, um evento que começa às 5 da tarde, tá? Churrasco, né? Como diria o Firezone, né? Open food, pra galera, né? Lá em General Severiano, quem quiser torcer, né? Com companheiros de camisa aí do Fogão, quinta-feira, um bom programa lá em General Severiano. Beleza? Já deixa seu like, faz seu comentário, o que você achou, concordou comigo, não concordou, não tem problema nenhum, né? Eu vi algumas opiniões achando que o Gregory não foi tão bem assim. Eu acho que o Gregory foi um cara importante sim no jogo, né? Para você, quem foi o destaque da partida? Foi Danilo, foi Gregory, foi Marlon, foi Júnior Santos, né? Quem foi o destaque do Fogão, né? E como eu já disse aqui, do Fortaleza, certamente o João Ricardo ajudou, né, a garantir esse pontinho para o Leão do PC. Beleza, galera? Tamo junto, ótima semana abençoada para todos nós. Valeu, Fogão sempre!